começar, né? Primeiramente, bom dia, né, todos. Como é que vocês foram de final de semana aí, que a gente não se viu? Vocês estão na vida boa. O assunto de hoje vai ser ligações químicas, como eu falei com vocês no grupo, né? Mas vamos lá, então, gente. Ligações químicas. Para a gente falar de ligações químicas, a gente precisa falar de um assunto muito importante, que é regra do octeto. Nós já falamos, né? Mas aqui é o segredo de tudo. Regra do octeto. Para isso, nós precisamos destacar aqui os gases nobres, né? Vamos deixar esses dois aqui como importantes. Deixa eu botar o argônio aqui também. Uai. Pronto. Vamos lá. Qual é o segredo aqui, gente? O segredo desses elementos e das ligações químicas está na base do entendimento da importância dos elementos, dos átomos realizarem suas ligações. Vamos pensar um pouco. Da tabela periódica que nós vimos na última aula aí, existem aproximadamente hoje em torno de 120 elementos químicos, né, descobertos. Uma parte dessas são elementos artificiais, sendo que até o número 92, número atômico 92, nós temos o elemento natural, certo? Olha só, vamos pensar um pouquinho. Todos eles existem, né? Mas como eles existem? Por que eles existem? O segredo está aí. Vamos analisando alguns elementos. Chegou à conclusão de que existia um grupo de elementos que não precisavam realizar ligação, que foram os gases nobres, ou também conhecido como gases raros, mas o nome mais importante são gases inertes. Por quê? Porque são gases que não realizam ligação facilmente com outros elementos químicos, os outros átomos, certo? Então, o que acontece? Se você pensar nos gases nobres, o que acontece com eles? Eles, na verdade, são átomos que não precisam de outros para existir. Eles são moléculas uniatômicas. Olha só, moléculas uniatômicas. Importante isso, ó. Moléculas uniatômicas. Uniatômico. O que significa isso? Só um átomo é suficiente para formar a molécula do átomo do gás nobre. Então, vamos supor, se eu pegar aqui, peguei uma molécula de gás hélio. Na verdade, eu peguei um átomo de gás hélio. Então, um átomo de gás hélio, ele existe isoladamente. Entendeu? Então, ó, se eu pensar, por que somente os gases nobres são assim? Porque eles possuem uma característica que, na verdade, foi o que os cientistas tentaram descobrir. E essa característica é simples. Ó, todos eles possuem 8 elétrons na última camada. Essa última camada dos gases nobres o importante, é a camada responsável pela ligação. Então, o que acontece? Olha só, vamos lá. O gás nobre possui em sua última camada 8 elétrons. Essa característica incomum, que na verdade somente eles possuem essa configuração, torna eles estáveis o suficiente para não precisar de outros átomos para existir. Certinho? Se abaixa. Então, vamos pensar aí. O caso do hélio, né? O hélio é uma exceção porque, pelo hélio, pela distribuição eletrônica do hélio, o que é que nós temos? Um S2. O neônio, um S2, 2S2, 2P6. O argônio, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, ó, ao analisar, o que é que nós temos aqui?
O hélio é o único que não tem 8 elétrons na última camada, porque, na verdade, ele tem 2. Porque a última camada dele é a primeira, que suporta no máximo 2. Né? A camada do neônio tem 8 na última camada, que é a camada L. O argônio tem, na verdade, 8 também na última camada, que é a camada M. Então, na verdade, se nós formos pegar todos os gases nobres, eles vão seguir essa mesma característica. Importantíssimo, né? Que é manter 8 elétrons na última camada. Gente, então, se o gás nobre tem 8 elétrons na última camada, os outros elementos tendem a seguir esse caminho, né? Essa configuração eletrônica. Por isso que é importante sabermos da regra do octeto. Tá todo mundo entendendo aí? Tô vendo todo mundo calado e tal, ou ainda estão acordando? Entendendo, ó? Manda um oizinho ali e tal. Então vamos lá. Regra do octeto, então, gente, é justamente isso. É que todos os elementos tendem, olha só, é regra, não é lei. Regra tem as suas exceções, lei não tem suas exceções. A regra do octeto é todos os elementos, todos os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada, conforme a configuração eletrônica de um gás nobre. Certinho? Então, essa é a tendência. Beleza? Então, aqui nós temos, né? Essa característica aqui dos gases nobres, que é a regra do octeto. Já entendemos que eles existem de moléculas uniatômicas, enquanto que os outros elementos eles precisam ficar semelhantes ao gás nobre. Certo? Então, ó, vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte. Gás nobre, né? Vamos botar aqui do lado o gás hélio com 2, o gás neônio com 10 e o gás argônio é AR com 18, né? E assim vai. Tem o xenônio, criptônio e o radônio, né? Aqui no caso nós temos o criptônio, que é o KR, se não me engano ele é 36, o xenônio, se não me engano ele é 54, é 55, e o radônio, né, que é RN, se não me engano ele é 86. Ou aqui que inverte, eu não lembro direitinho não lembro de qual não. Vamos lá, mas nós vamos chegar a essa conclusão aqui. Gente, olha só, vamos pegar aí um átomo qualquer, né? Para a gente entender as ligações químicas. Porque elas, na verdade, são divididas em 2 grandes grupos, as ligações químicas. Vamos lá, ligações químicas são divididas em primárias, né? São as ligações interatômicas. E existem as ligações secundárias, que são as ligações intermoleculares. Primárias, ligações interatômicas. Observe bem, que essa é a que a gente vai estudar agora. Existe a ligação metálica, ligação iônica e a ligação covalente. Certo? Essas são as 3 ligações primárias. As secundárias, a gente só vai ver depois que entender essas 3 aqui, né? São as ligações intermoleculares. Certo? Então, entre moléculas, entre átomos. Aqui são vários, né? Forças de London. Né? Dipolo. Também conhecidas todas elas como forças de Van der Waals. Porque Van der Waals foi o cara que estudou esse tipo de interação. Né? Ligação de hidrogênio, dipolo instantâneo, dipolo induzido,
pó instantâneo de polo induzido, íon, interação íon de polo, e assim vai, né? São várias outras. Aqui várias interações. Mas nós vamos nos atentar exclusivamente a essas três, nesse momento. Tudo bem aí? Ficou claro? Então, beleza. Ó, vamos trabalhar primeiramente com as ligações metálicas, iônicas e covalentes, conhecidas como ligações químicas primárias, que são ligações interatômicas. Certinho? Então, ó, vou apagar aqui a secundária e vou apagar a primária, porque vamos falar individualmente de cada uma delas. Certo? Então, primeira ligação que nós vamos falar, ligação iônica. Ó. Vamos lá, ligação iônica. Força eletrostática entre íons. O que isso quer dizer? Na verdade, é a atração entre íons. Essa força entre dois íons na verdade, chamada de ligação iônica, ou seja, a ligação que existe entre a atração de dois íons. Não é isso? Primeiro, então aí vem um conceito importante. O que é íons? Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétron. Certo? Aí nós temos outros conceitos, que são os cátions, que são o quê? São íons com carga positiva. Carga positiva, ou seja, perderam elétrons. Certo aí? Aí você tem os ânions. Vou mudar de cor aqui porque estou achando que está ficando fraquinho. Ânions são íons com carga negativa. Ou seja, ganharam elétrons. Certo? Então, qual a diferença entre um e outro? Simples. O cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons. Certo? Então, vamos lá. Então, para nós termos o conhecimento da ligação iônica, é preciso conhecer o significado de cada um dessas espécies aqui. Íon, cátion e ânion. Íon, tudo que tiver, todos os átomos que perdeu ou ganhou elétron. Cátions são íons que perderam elétrons. E ânions são íons que ganharam elétrons. Certinho? Beleza. Né? Aí vem um detalhe, olha só. Os cátions, eles são formados principalmente a partir de metais. Os ânions são formados principalmente a partir de não metais. Tudo bem? Então, ó, força eletrostática entre os íons chamamos de ligação iônica. Um íon é uma espécie ou um átomo que perdeu ou ganhou elétron. O cátion é o íon positivo, ou seja, que perdeu o elétron. O ânion é o íon negativo, aquele que ganhou o elétron. Certo? Podem printar aí a tela. Vamos lá, ó. Vou apagar aqui. Se a força eletrostática entre íons é a ligação iônica, então a gente precisa entender como esses íons se formam. Certo? Vamos lá. Como que os íons se formam? Primeiramente, gente, eles se formam ou através da perda de elétrons ou através do ganho de elétrons. Certo? Só para lembrar, eu mandei lá no Google Class
a aula sobre ligações químicas. Depois vocês dão uma olhada lá e acompanham direitinho, certinho? Vamos lá, ó. Vamos pensar aqui, gente. Bom, lembra lá que eu falei na tabela periódica? Os metais tendem a perder elétrons e os não metais tendem a ganhar. Isso por quê? Porque depende da eletronegatividade ou eletropositividade. Não é isso? Vamos lá. Além disso, também tem a ver com raio atômico. Átomos pequenos tendem ao que? Atrair com mais força o seu elétron, consequentemente, tem uma dificuldade em perder, mas, em compensação, tem uma facilidade em ganhar. Átomos grandes têm uma facilidade em perder elétrons e uma dificuldade em ganhar. Porque se ele já está muito afastado do núcleo, o elétron, então esse elétron já está pouco estável. Então ele não está sendo, não tem força suficiente para manter ele na sua nuvem. Por isso que ele perde facilmente. Vamos lá, ó. Então vamos pensar o seguinte. Vou pegar um exemplo aqui, o exemplo mais comum que todo mundo utiliza, né? Vou pegar que é o que nós conhecemos, vou pegar aqui o Na e vamos pegar o cloro, número atômico 17. Vamos lá, pessoal. A família do sódio é 1A. A família do cloro, 7A. O que isso significa? Na tem 1 elétron na última camada, cloro tem 7 elétrons na última camada. Nós vimos em tabela periódica. Então, pela distribuição eletrônica do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, o sódio, o que é que ele tem? Ó? Ele tem 11 prótons no seu núcleo e tem 3 camadas. Sendo que a primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8 elétrons. Certo? E na última camada, que é a terceira, ele tem 1. Agora, fazendo a mesma ideia para o cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Então, diferente do sódio, o cloro tem 17 prótons, 1, 2, 3 camadas. Tem 2 elétrons na primeira, tem 8 elétrons na segunda, certo? E tem 7 elétrons na terceira. Observe que o número de elétrons do sódio na última camada do cloro é muito maior do que no sódio. Um tem 7, o outro tem apenas 1. Pela ideia da regra do octeto, olha só. O cloro tem 11 elétrons. O sódio tem 11 e o cloro tem 17. Analisando aqui a tabela dos gases nobres. Olha só, gente. O sódio tem 11. 11, né? Mais do que 10 e menos do que 18. Ou ele fica próximo de 10 ou ele fica próximo de 18, porque ele tem que ficar com a configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Tranquilo aí? Vamos lá. Quantos elétrons o sódio tem? 11. Então é mais fácil ele ficar perto do neônio, que é 10, ou perto do argônio, que é 18. Então, com toda certeza, é mais tranquilo ele ficar semelhante ao neônio, que tem 10. Por quê? Porque ele tem 11. Não é isso? Então, se o neônio tem 10 e o sódio tem 11, é mais fácil o sódio perder esse 1 elétron. Entenderam aí? Então, o que vai acontecer? Olha só, o sódio ele vai perder o elétron. Já o cloro ele tem 17. 17 é menor que 18, maior que 10. 17 é mais perto do 18 ou mais perto do 10? Mais perto do 18.
Então, é mais tranquilo para o cloro ele ganhar um elétron e ficar semelhante ao argônio. Então, vai acontecer uma migração de elétrons. Qual é? O sódio vai, ó, perder um elétron. E quem é que vai receber esse um elétron? O cloro. Agora, o sódio vai passar a ter 10 elétrons e o cloro vai passar a ter 18 elétrons. Tudo bem aí? Ficou claro como é que é o processo? Então, eu vou ter aqui. Quais são as características? Primeiro, ó, raio maior, né? Raio menor. Mas o segredo não está aí. O segredo está aqui, ó. Alta eletronegatividade. Só que eu botei errado aqui. Não é o sódio. O sódio tem baixa. O sódio tem baixa. E o cloro tem alta eletronegatividade. Raio menor e alta eletronegatividade. Bota aqui. Alta. Então, o que é que acontece? O sódio tem baixa eletronegatividade, então tem alta eletropositividade. O cloro tem alta eletronegatividade, então tem baixa eletropositividade. Aí, o que nós falamos sobre isso é o quê? Que quando o elemento ele é muito eletronegativo, ele tem uma tendência de atrair o elétron da ligação com muita força. Quando ele é baixo, ou possui baixa eletronegatividade, ele tem, na verdade, uma alta eletropositividade. Ele quer empurrar o elétron para fora dele com maior facilidade. Então, o sódio ele é baixo em eletronegatividade e alta eletropositividade. Então, ele quer empurrar o elétron. O cloro é o inverso. Então, há um jogo de interesse aí. Um quer ganhar e o outro quer perder. Então, nesse aspecto, o que vai acontecer? O sódio perde e o cloro ganha. Então, por isso que nessa ligação, nós vamos ter o quê? Uma doação de elétrons. Realmente vai ter uma migração de elétrons. Os elétrons vão sair do sódio, vão ser perdidos pelo sódio, e o cloro vai receber elétrons. Existe a doação, ou melhor dizer, a perda e a recepção de elétrons. Tranquilo? Na formação de íons. Então vamos lá, vou apagar. Então, pessoal, olha só. Como é que a gente vai representar isso aqui agora em forma de equação? Primeiramente, nós vamos ter o quê? O sódio, Na0, vai receber energia formando Na mais um elétron. Observe que o sódio está no seu estado fundamental e gasoso, né? O cloro, no seu estado fundamental, que ele é Cl2, na forma de molécula, também gasosa, vai receber um elétron e, nesse processo, vai formar o cloro Cl- mais energia. Certo? O que vai acontecer? O Na mais gasoso vai atrair o cloro gasoso, formando NaCl gasoso. Tudo bem aí? Só que tem um pequeno detalhe, gente. Lembra que eu falei do balanço energético? Só vai ocorrer transformação, importante, só vai ocorrer transformação se o estado energético da substância final for menor do que seus componentes separados. Então, o que acontece? Nesse processo tem que liberar energia. Se acontecer de não liberar energia, é uma reação não espontânea. Então, ela pode voltar a ser o que era antes. Neste caso aqui, é o que nós observamos. Olha só, a energia aqui, que é recebida pelo sódio, ela é
maior do que a energia liberada pelo cloro ao receber o elétron. Entenderam? Então, ó, na verdade, esse composto NaCl gasoso, ele não pode existir. Tudo bem aí? Ó, o NaCl gasoso não pode existir, porque o estado energético dele é maior do que os seus componentes separados. Ah, mas e o cloreto de sódio existe? O NaCl existe? Existe, sim. Quem é o cloreto de sódio? É o principal componente contido no sal de cozinha que nós nos alimentamos todos os dias. Cloreto de sódio. Não é isso? Ah, mas como é que ele existe se o estado energético dele é menor? Ou, desculpa, é maior? O que a gente faz? É porque, na verdade, o NaCl não existe na forma gasosa naturalmente, porque ele existe na forma sólida. Tudo bem aí? Olha só. O NaCl gasoso, ao ser formado, rapidamente ele é sublimado e vira o que? NaCl sólido, liberando o que? Uma grande quantidade de energia. E aí vem um segredo dos compostos iônicos. Certinho? Vamos lá. Gente, então todos os compostos iônicos são ó, sem essa. Todos os compostos iônicos, sem nenhuma exceção, tudo bem? São sólidos. Se não for sólido, ele não existe. Entenderam? Esse fato dos compostos iônicos serem todos sólidos é porque existe uma energia na sua estrutura que nós chamamos energia do retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? É a solidificação dos compostos iônicos na forma de cristais. Esses cristais, ao serem formados, eles liberam a quantidade de energia que nós chamamos de energia do retículo cristalino, ou força do retículo cristalino. Nada mais é do que essa energia que é liberada quando ele sai desse estado gasoso ao ser formado para o estado sólido, certo? Essa energia é chamada de energia do retículo cristalino. Ela é de suma importância para a existência dos compostos iônicos, certo? Deixa eu ver aqui se botar aqui para ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Pode printar aí, gente, eu vou apagar, né? Olha só, no caso, vamos pensar o seguinte. Como representar essa equação aqui no final, né? Como é que vai ser? Nós vamos precisar o quê? Fazer a simplificação dela. Gente, olha só, o estado fundamental de cada elemento na sua forma mais estável é sempre aquela substância que nós encontramos na natureza de maneira mais simplificada. Por exemplo, carbono. Como nós encontramos o carbono natural ou seja, seu estado fundamental? É na forma de grafite. Então, o grafite é chamado de estado padrão do carbono. Então, é o seu estado padrão natural, certo? Ah, mas não tem o diamante, não tem os fluorenos? Sim. Mas qual é o estado mais estável do carbono? É o grafite. É o estado mais estável, é o encontrado em maior quantidade. Tudo isso nós encontramos na forma de grafite. Então, o carbono ele é encontrado principalmente na forma de grafite. Como é encontrado o sódio? O sódio na forma metálica. Então, a forma metálica do sódio, ele está sólido, certo? Então, na verdade, existe uma energia, né, que é necessária para tornar o sódio vapor suficiente para que ele reaja com o cloro. Tudo bem? Então, ali deveria ter umas coisinhas a mais ainda ali, que seria o quê? Aqui em cima, ó. Olha só. Sódio, né? Sólido, mais energia
formando Na gasoso, certo? Então, teria essa energia aí. No final das contas, o que é que a gente vai ter aqui? Como no final de tudo, nós vamos ter que balancear toda essa equação e ver como é que ficaria realmente o final. Gente, esse processo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, nós chamamos de ciclo de Born-Haber. Quer dizer o quê? Esse ciclo aqui é o ciclo energético responsável pela formação, ou melhor dizer, o ciclo energético que dá para entender a formação do cloreto de sódio, que é a substância que nós encontramos no sal de cozinha. Deixa eu ver a pergunta ali. Bruno, professor, todos os cristais são formados assim? Não, Bruno. Existem cristais de carbono, por exemplo. O carbono é um cristal na forma de grafite, na forma de diamante, na forma de outros, mas não é um composto iônico. Na verdade, todos os compostos iônicos formam cristais. Esses cristais estão na forma de retículos cristalinos. Então, olha só, a minha generalização não é para cristais, é para compostos iônicos. Então, os compostos iônicos, todos eles são sólidos, formam um retículo cristalino. Tudo bem? Então, beleza. Então, ó, pelo ciclo aqui que nós temos, o sódio é encontrado na forma sólida, naturalmente, que é o estado padrão. Ele vai receber uma energia para virar gasoso. O sódio gasoso recebe energia, perde elétron. O cloro gasoso, que já é o natural dele, né, na forma gasosa, vai receber o elétron e assim ele perde energia. O sódio gasoso positivo, que é o íon sódio, e o íon cloro, o que é que eles vão ter? Vão se interagir, se atrair, formando cloreto de sódio gasoso, né, na forma de composto iônico. O composto, então, NaCl gasoso, ele é convertido em NaCl sólido e liberando uma grande quantidade de energia. Essa energia liberada, somada com a liberada pelo cloro, é suficiente para suprir toda a energia absorvida no processo. Então, observe, toda a energia liberada ela tem que ser superior à energia absorvida no processo. Nós temos aqui, então, ó, o que nós chamamos de ΔH. Né? Eu já falei para vocês isso em sala. Então, existe o que nós chamamos de ΔH nesse processo. Né? Aqui tem ΔH. Aqui tem ΔH. Também tem ΔH. Certo? Esse ΔH aqui é positivo. Ou seja, energia absorvida. Aqui também é positivo. Aqui é negativo. Aqui, o ΔH, como é a atração entre os íons aqui, esse ΔH aqui não mostra a quantidade de energia que é liberada, porque não há um cálculo específico para essa junção. Então, aqui eu vou botar a priori ΔH zero, e essa energia aqui ela é negativa. Tudo bem? Então, o ΔH final, ele tem que ser negativo. Tudo bem? Para essa reação existir. Vamos lá. Vamos agora fazer o corte desse balanceamento final da reação. Primeiro, ó, literalmente a gente vai fazer corte. Lado esquerdo, lado direito. Quem está do lado esquerdo e tiver do lado direito pode ser cortado. Vamos lá. Sódio gasoso, sódio gasoso. Certo? Na gasoso, Na gasoso. Um elétron. Cloro gasoso aqui, não tem nenhum para cortar, então cloro gasoso Cl-, cloro gasoso Cl-. NaCl gasoso, NaCl gasoso. O que é que sobra aí? Sobrou as energias, né? A energia somada dessas duas é superior a essa. Então, essa aqui a gente pode cortar. O que é que sobra? No final, nós vamos ter Na sódio sólido mais meio Cl2 sólido, formando Na
Cl sólido mais energia. Certo? Alguma dúvida aí do que eu fiz? Isso é chamado de ciclo de Bohr-Haber. São transformações que vão acontecer ao longo da formação do composto cristalino. Todos os compostos iônicos são sólidos, sem exceção. Tudo bem? Então, printou. Ok, vou apagar. Bom, vamos dar mais outros exemplos para vocês entenderem, certo? Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos supor, lembrando que, antes de dar exemplo, vamos pegar os conceitos aqui. Ligação iônica é a força eletrostática entre íons, certo? Algumas ideias importantes dos compostos iônicos. Quais são? Olha só. Aí vem aqui, ó. São todos sólidos. Certo? São todos sólidos. Segundo ponto. Não conduzem corrente no estado sólido. Excelentes condutores no estado líquido ou em solução. Certo? Elevados ponto de fusão e ebulição. Certo? Tem mais? Deixa eu ver. Não, basicamente isso aí. Gente, então, ó, todos esses compostos iônicos são sólidos. São péssimos condutores de eletricidade no estado sólido, mas são excelentes condutores no estado líquido ou em solução. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Olha só, como assim são péssimos condutores no estado sólido e são excelentes condutores no estado líquido ou em solução? Vamos pensar o seguinte: se é o estado sólido, ele é um estado cristalino. Se é um estado cristalino, significa que é um estado estático, digamos assim. Os íons estão fixos, eles não estão em movimento. Se não estão em movimento, então essas cargas estão afixadas e não se movimentam facilmente. Por isso que são péssimos condutores. Quando você funde o composto iônico, ele passa a ser estado líquido. Os íons agora começam a se movimentar. Essa movimentação aumenta de maneira assim absurda a sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Tanto que eles são excelentes condutores no estado líquido. Eles também são excelentes condutores quando misturado com uma substância, um solvente, porque o solvente vai ocasionar o quê? A separação desses íons. Com isso, eles aumentam sua capacidade de condução. Se você tomar um choque com água pura, você vai tomar um choque, beleza. Agora, pode ser que você não morra, mas se você tomar um choque com água salgada, água rica em sais, por exemplo, pegar sal de cozinha e jogar na água e tomar um choque, a potência desse choque vai ser aumentado exponencialmente. Tudo bem? Gente, olha só, para vocês terem noção, vamos lá, ó, só para lembrar, né? Aí a gente já vai falando de pilhas e lá de corrente elétrica, mais adiante que nós vamos falar, assim que terminar ligações químicas, vamos falar de funções, depois chegar em galvanoplastia, certo? O que acontece? Não é, Bruno, o melhor condutor, não.
a temperatura ambiente, o melhor condutor são os metais. Ele só é condutor no estado líquido ou em solução. O sal, se você pegar e misturar ele com água, sim, ele passa a ser um excelente condutor. Entendeu? Não. Aquele sal ali não foi para isso, não. Ali ele não é um condutor elétrico muito bom. Não é por isso, não. Lá, na verdade, ele estava passando a ser realmente um condutor elétrico, um bom, melhor, mas não é o objetivo ali. É porque o sal, quando você joga na água, você faz com que a água baixe o ponto de fusão. Né? É uma coisa distinta. Ali é outra informação, entendeu? Ali tem a ver com a quantidade de partículas dissolvidas na água. Como é muito maior a quantidade de partículas, é mais difícil você mudar de estado. Agora, em compensação, essa quantidade de partículas aumenta a condução elétrica. Entendeu? Então, entendeu aí, Bruno? São coisas distintas. Agora, o que acontece? Se você pegar o sal de cozinha e jogar na água, ele vai aumentar a condução. Aí existe o conceito de que corrente elétrica, não é isso? Tensão, melhor dizer, né? Vamos lá, vocês já estão mais cientes do que eu, o pessoal da engenharia elétrica, a computação principalmente, e até a própria engenharia civil que precisa entender isso. Existe DDP, que chama-se diferença de potencial, ou simplesmente nós chamamos de tensão, certo? Por exemplo, a tensão da sua casa é 220. Então, na verdade, na tomada, a diferença de potencial que chega é de 220. Então, a tensão é 220. Aí vem um segredo, vem outro conceito, vem corrente. Então, DDP, diferença de potencial, tensão. Corrente, quantidade de elétrons que passam por segundo. A quantidade de elétrons que passa por segundo lá no transformador é muito alta. Para nós, tem que ser reduzida consideravelmente, porque senão nós não conseguimos, nossos aparelhos não suportam. Olha só, então, gente, o que acontece? Existem dois conceitos importantes aí nesse processo elétrico, né? DDP, diferença de potencial, que nós chamamos de tensão. Existe corrente, que nós chamamos a quantidade elétrica que passa por segundo. Quando você pega a água e coloca sal, você vai ter a tensão, né, que colocamos, que é a tensão 220. E lá no final, nós vamos ter o quê? Uma passagem de elétrons mais rápida. Para vocês terem noção, dependendo da quantidade de elétrons que você coloca na água, ou desculpe, a quantidade de sal que você coloca na água, e aproximando a fiação, você vai ter uma passagem de elétrons superior à do metal. Ou seja, a resistência elétrica ali vai cair muito. Olha só, mais outro conceito importante: resistência elétrica. Quanto maior a resistência elétrica, menor a capacidade de conduzir, certo? Então, você pega aí, a resistência elétrica da borracha é muito alta, então ele não conduz corrente elétrica facilmente. Olha só, existem materiais que nós chamamos isolantes, existem materiais que nós chamamos condutores. Materiais isolantes são aqueles que têm uma dificuldade de passar corrente, mas não quer dizer que não vão conduzir um dia. Se você pegar uma tensão suficiente, uma corrente suficiente, eles vão ter que conduzir, porque eles não suportam mais essa resistência. Tudo bem? Então, é importante vocês terem essa noção. Tanto que vocês vão depois, a gente vai, quando tiver no assunto, vocês vão procurar no YouTube aí, né, vou até, talvez eu coloque lá, como montar uma máquina de solda em casa com água e sal. Tudo bem? Como montar uma máquina de solda elétrica utilizando água e sal. Vocês vão ver a importância do sal ali naquele processo. O sal, ele é um excelente condutor quando dissolvido em água. Ele, no caso, quando se dissolver na água, ele vai aumentar a capacidade que a água tem de conduzir corrente elétrica. Então, ele vai aumentar a amperagem da passagem de elétrons. O que é amperagem? Quantidade de elétrons que passa por segundo. E para derreter o eletrodo, ele precisa passar muitos elétrons. Esses elétrons na ponta do eletrodo são suficientes para quê? Para derreter o eletrodo. Porque quando um eletrodo toca no metal que está conduzindo, ele passa tanto elétron ali que aquece. Esse aquecimento é suficiente para derreter a solda. Certo? Beleza. Então, são excelentes condutores,
em estado sólido. São péssimos condutores em estado sólido, mas são excelentes em estado líquido ou em solução. E possuem pontos de fusão e ebulição muito altos. Certo? Vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte. Posso apagar aqui agora os conceitos, né? Pegar outros exemplos, né? Que podem. Importante que eu colocar aqui, ó. Ocorre principalmente entre metais e não metais. Tudo bem aí? Quer dizer o quê? O metal é um baixo, tem baixa eletronegatividade, e o não metal tem alta eletronegatividade. Então, é uma ligação que ocorre entre elementos de diferença de eletronegatividade muito alta, muito grande. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar o magnésio, que tem número atômico 12. E vamos pegar o nitrogênio, que tem número atômico 14. Certo? Não, 14 o quê? 14 é a massa dele. Número atômico 7. Pela distribuição eletrônica, como é que vai funcionar isso aí? Olha só. Magnésio. Vou fazer o ciclo completo, hein? Vou apagar aqui, né? Antes da gente apagar e fazer o ciclo, quantos elétrons o magnésio tem? Ele está na família 2A, então ele tem 2 elétrons na última camada. Então ele vai perder 2 elétrons. O nitrogênio está na família 5A, porque ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ao invés dele perder 5, ele vai ganhar 3. Então, esse perde 2, esse ganha 3. Vou apagar, beleza? Só para vocês entenderem. E vamos fazer o ciclo completo. Magnésio está no seu estado fundamental, na forma sólida. Ele vai receber energia e formar o magnésio na forma gasosa. Esse magnésio na forma gasosa, ele vai receber energia, primeira energia de ionização e a segunda, para ficar na forma o quê? 2+, gasosa. O nitrogênio, seu estado fundamental dele é N2, gasosa. Então, o que acontece? Meio nitrogênio vai receber 3 elétrons. No processo, ele forma N3- na forma gasosa. Certo? E libera energia. Essa energia aqui é a energia a primeira energia de afinidade eletrônica, a segunda e a terceira. Tudo junto. Aqui são 2 energias de ionização. Tudo bem? Que nós falamos na aula de tabela periódica. Certo? Depois de feito isso, eu vou ter o que aqui, ó? Magnésio, 2+, vai se interagir com Na, N3-, formando MgNO. Aqui são 3, isso aqui são 2. Porque a carga tem que bater, né? Então, no final, 3 desse, 2 desse. Então, a gente tem que balancear aqui. Então, são 3 desse e 2 desse. Aqui gasoso, aqui gasoso. Tudo bem? Nesse processo aqui. E aqui forma gasoso. Esse camarada gasoso, Mg3N2 gasoso, vai formar Mg3N2 sólido. Liberar energia. Certo? Entendendo aí? Passam aí agora. Deixa eu voltar aqui. Certo? Então, ó. Mas aqui ainda tem um detalhe, gente. Ó, precisa balancear as equações. Quantos desse aqui eu tenho? São 3 necessários, tá vendo? Então, aqui tem que ter 3. Então, vou multiplicar isso aqui por 3 vezes. Então, 3, 3. A quantidade de energia aqui seria 3 também, mas eu não vou multiplicar porque a energia vai continuar sendo energia.
Se aqui é 3, então também tem que ser 3. Então, multiplicar por 3. Aí vai ficar 3 e 3. Né? Esse daqui são 2. Então, no final, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Fica 2 aqui. Aí aqui passa a ser 6, né? Vezes 2 passa a ser 6. E aqui passa a ser 2 vezes meio, passa a ser 1. Né? Quem mais? Só. E o ciclo final vai ficar como? Vamos cortar, né? 3mg. 3mg. Gasoso, né? 3mg2+. 3mg2+. 2n3-, 2n3-. 1 desse aqui, 1 desse aqui. Aí no final sobrou o quê? Vou apagar aqui em cima, né? Vou botar em cima, viu, gente? Porque não coube lá embaixo. O que é que sobrou? Sobrou 3mg sólido mais a energia também corta, né? Porque senão não existe, né? Ele vai estar no estado sólido. Energia que também só... Aí sobra 1N2 gasoso, formando o quê? Os elétrons também tem que cortar, né? São 6 elétrons aqui, recebidos. Faltou aqui, ó. Já ia esquecendo. Mais 6 elétrons. 6 elétrons recebidos, 6 elétrons do ar. Então, no final, aqui a gente vai ter o quê? Mg3N2 sólido mais energia. Certo? Então, no ciclo final, nós vamos ter isso aí. Tudo bem? Copie aí, por favor. Tranquilo? Vou apagar, hein? Printaram? Printou, né? Então, vou apagar para falar a informação mais importante aqui, para a gente simplificar isso aqui também. Esse ciclo aqui vocês vão precisar fazer, certo? Vou dar as reações para vocês fazerem, né? Só que a gente vai usar ele mais adiante um pouquinho quando falar de energia. Mas, vamos lá. Vou apagar, hein? Gente, olha só. Como é que a gente simplifica aqui para deduzir a fórmula final dos compostos iônicos? Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, a L, que é da família 3A, e vamos pegar o oxigênio, que é da família 6A. Como formar o composto, né? Sempre que nós formos trabalhar com ligações iônicas, é necessário nós representarmos o átomo do elemento com o número de elétrons da sua última camada. Alumínio, família 3A. Então, ó, o alumínio, ele está na família 3A. Então, ele vai ser Al, 3A, O. Oxigênio, família 6A. Pronto. A ideia é, quem vai doar elétrons vai ser o alumínio ou o oxigênio. O alumínio tem 3 e o oxigênio tem 6. Então, o alumínio precisa perder os 3 e o oxigênio precisa ganhar 2. Então, neste caso, o alumínio vai perder 1 para o oxigênio, vai perder 2 para o oxigênio. Aí vem o segredo, regra do octeto. O oxigênio tinha 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganhou mais 2. Ficou com quantos? Com 8. Então, o oxigênio ficou alegre, feliz e satisfeito. Ó, feliz e satisfeito. Mas o alumínio, ele tem um ainda sobrando ali. Ele não está feliz ainda. Ele não está satisfeito com isso. Então, ele vai precisar de outro oxigênio. Agora, ó, o alumínio ficou feliz, alegre e satisfeito. Porque ele perdeu os 3 que tinha.
Mas o oxigênio 1 ficou feliz e o outro não. Então, eu vou precisar de outro alumínio. Ó, também com seus 3 elétrons na última camada. Perdeu mais um, ó. Agora o oxigênio ficou feliz, mas o alumínio, não. Então, vou precisar de outro oxigênio. Agora o alumínio vai perder o quê? 1, 2. Agora todo mundo ficou alegre, feliz e satisfeito, na maior alegria, porque todo mundo perdeu os elétrons que tinha e todo mundo ganhou o que precisava. Daí o que nós vamos ter? Foram necessários 2 alumínios, que cada um perdeu, ó, cada um perdeu o quê? 3 elétrons. Então, ó, 2Al, 3+. Foram necessários 3 oxigênios, que cada um ganhou 2. Então, foram necessários 3 oxigênios, 2 menos. Juntando aqui agora, o que é que eu vou ter? Al, 2O3. Então, essa é a fórmula do produto final. A substância iônica formada entre o alumínio e o oxigênio é Al2O3. Entenderam aí? Beleza, facinho, não é difícil não. Tranquilo? Então, ó, esse é o composto iônico. Ah, outros exemplos. Mesma ideia. Certo? Posso apagar, né? Todo mundo compreendeu? Então, ficou claro aí. Vamos lá. O ciclo, né? O ciclo vai seguir o mesmo passo que a gente falou lá. Vocês vão ter que descobrir a fórmula padrão e fundamental de cada elemento. Vamos lá, ó. Oi, pode falar aí? Sim, provavelmente. Não, vou gravar, vou editar e vou tentar lançar no Google Class. Viu, Bruno? Beleza. Deixa eu ver aqui. Para a gente encerrar essa aula sobre ligações iônicas, o que a gente precisa fazer mais aqui? Sim. Olha só, pessoal, nós temos aqui a representação. Toda vez que eu pego um metal aqui, ou por exemplo o alumínio, e coloco aqui seus elétrons, nós chamamos isso de estrutura de Lewis. O oxigênio também. Ó. Quando ele perde mais, nós escrevemos ele dessa maneira. O oxigênio, quando ganha 3 elétrons, o que ele faz? Ele vira isso nós chamamos de estrutura de Lewis, certo? Tudo bem? Então é só mesmo para a representação. Al2O3 nós chamamos de fórmula iônica. Pronto. Ou composto iônico. Certo? Aqui, Al 3+ e O2- são os íons. Pronto. Certo? Se eu pegar o Al2O3 e fundir ele no estado sólido, eu vou liberar os íons Al3+ e O2-. Certo? Em solução. É tanto que esse processo, esse composto aqui, ó, é chamado de bauxita, é o principal componente da bauxita. Esse composto é natural, certo? Ele é encontrado na natureza na forma mais natural do alumínio. E esse composto, ele é o responsável, principalmente, como a base para a produção de alumínio, a bauxita. Certinho? Então, ó, gente, esse é o composto iônico, certo? Beleza. Para a gente encerrar o composto iônico, a gente encerra com isso aqui. E eu vou falar rapidinho aqui sobre ligação metálica. A gente começar na próxima aula sobre ligações covalentes. Ligação
metálica. Esse daqui porque é rápido, né? Não é muita informação. E a gente tem aqui, ó, entre metais. Certo? Elevados, ó, são todos sólidos. Exceto mercúrio. Geralmente possui elevados ponto de fusão e ponto de ebulição, com exceção, né? Mercúrio, por exemplo, e o próprio gálio, né? Tem baixo ponto de fusão e ebulição. Excelentes condutores. Em todos os estados. E ó, aí a gente já falou lá, né? Tudo. Ele é mais importante. Mar de elétrons. Tudo bem? Aqui é o básico do entendimento da ligação metálica. Os elétrons estão livres. Significa o que livres? Dentro do metal, todos os elétrons estão circulando o tempo inteiro. Ó, na ligação metálica, ligação iônica, composto metálico, desculpa, metal com não metal. Aí você vai ter a doação de elétrons e a recepção de elétrons, formando um composto que tem íons. Esses íons são afixados na forma de um retículo cristalino. Quando fundidos, são excelentes condutores, ou quando dissolvidos em água, também são excelentes condutores. Mas os íons não estão livres. Já nos metais, os elétrons estão livres. Olha só, são elétrons livres que estão na estrutura metálica que permite essa condução de corrente elétrica facilmente. Todos são sólidos, com exceção do mercúrio, e todos possuem elevados pontos de fusão e ebulição, com exceção de alguns metais, por exemplo, o gálio, o próprio mercúrio. Aí, a maioria, todos têm ponto de fusão e ebulição elevado, mas, né, tem as exceções. Lembra lá do composto iônico, todos são sólidos, sem exceção, todos possuem ponto de fusão e ebulição altos, sem exceção, certo? Então, vamos lá, ó. Como entender rapidinho, para a gente falar de ligações metálicas. Ó, as ligações metálicas ocorrem da seguinte maneira. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o ferro. Se ligando com o próprio ferro. Ferro. O ferro tem ali seus elétrons na última camada. Ó, preste atenção bem aqui, viu, gente, para entender. Todos os metais possuem baixa eletronegatividade. Baixa eletronegatividade. Os metais possuem alta eletropositividade. Baixa eletronegatividade atrai o elétron com força, mas eles são baixa eletronegatividade, então ele não quer atrair o elétron. Alta eletropositividade empurra o elétron com muita força. Como a dos metais é alta, então eles vão empurrar com muita força mesmo. Vai empurrar o seu elétron, a última camada, com muita força e quer que esse elétron caia fora. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Como o ferro ele tem baixa eletronegatividade e alta eletropositividade, ele vai empurrar esse elétron com muita força. Então ele vai empurrar, ó. Vai para quem? Para o outro átomo de ferro que está aqui, ó. O que ele tem aqui no centro? Um núcleo positivo. Esse núcleo atrai esse elétron facilmente. Ah, mas ele não quer receber elétron. Então o que ele faz? Ele perde o seu elétron também facilmente. Por quem? Para outro átomo de ferro do lado, que também está com núcleo positivo. Ah, esse elétron dele também vai para o outro, também está com núcleo positivo. Aí ele não quer receber, ele vai circulando, ó. No final das contas, o que é que nós vamos ter? Vamos ter esses elétrons, ó, circulando entre os átomos, ó. Por isso que, presta atenção, porque depois que eu risco, não tem como entender mais.
Então, o que acontece? Na verdade, eu vou ter o quê? O ferro, ao perder o elétron, ele fica positivo. Um íon, um cátion positivo. O outro ferro também, positivo, positivo, positivo. Então, na verdade, o que é o metal? O metal é um emaranhado de cátions imersos. Ó, imerso em um mar de elétrons em movimento. Tudo bem aí? Então, isso é a ligação metálica. É um emaranhado de cátions metálicos imerso em um mar de elétrons. Por isso, o conceito comum hoje de metais para ligação metálica é o mar de elétrons. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Por isso que são excelentes condutores, que os elétrons estão em constante movimentação. Possuem brilho quando polidos, porque você dá um polimento, esses elétrons ficam expostos, aí vem o efeito fotoelétrico, manda ele embora. São excelentes condutores de calor, porque um átomo vibra, passa o calor para o outro, e aí vai sucessivamente, certo? Alguma dúvida? E eles também podem sofrer o quê? Tem maleabilidade, todas aquelas pancadas. Se você pegar um metal e dar uma pancada, o que acontece? Ele dá uma pancada e esses elétrons estabilizam essa carga, essa pancada. Eles se deformam para estabilizar essa pancada. Beleza? Alguma dúvida? Pode falar aí. Não. Cada metal é um metal. Ferro é ferro, ouro é ouro. Entendeu? Ferro é ferro, ouro é ouro. Cada metal é sua característica. O ferro... fale. O ouro é o ferro, é o metal com mais... sim, entendi agora. Então, na verdade, o ouro deixa eu ver. Pelo número atômico do ouro, ele tem mais elétrons do que o ferro, sim. Mas existem metais com muito mais elétrons. A diferença do ouro para o ferro, por exemplo, os dois são excelentes condutores, mas o ouro é melhor, né? Muito melhor que o ferro. Ele tem uma baixa resistência elétrica. Agora, por que o ouro é melhor? Primeiro ponto é que o ouro ele é mais estável à temperatura ambiente. O que significa isso? Ele não se oxida facilmente. Então, os metais eles são oxidáveis facilmente, com exceção do ouro, dos metais mais nobres, né? Que o cobre também, né, comparado a outros metais, não se oxida facilmente. Você tem a prata também, que demora um pouco, o alumínio. Então, esses metais aí, eles são metais mais resistentes à oxidação. Mas isso é uma condição dele na natureza. O ouro é um excelente condutor porque ele tem menor resistência elétrica. O fato do ouro também ser pouco oxidável, ele é utilizado nos componentes eletrônicos, porque ele é um excelente condutor e se oxida muito pouco. Então, por isso, nós utilizamos o ouro. O cobre é considerado um dos melhores metais para a condução elétrica, né? Mas ele oxida facilmente, né? Isso não estou falando como o próprio sódio ou o ferro em si, mas comparado com o ouro, ele se oxida mais fácil, né? E no componente eletrônico, ele não pode sofrer oxidação, porque sofrer, perdeu o componente eletrônico. Então, o cobre, ele é um metal que conduz muita corrente elétrica, ou seja, é um excelente condutor, porém, ele tem um estado de oxidação maior, ou seja, mais fácil, maior não, desculpa, uma oxidação mais fácil do que o ouro, certo? Isso. O enferrujado, enferrujar vem do ferro, certo? Quem foi que falou? Foi Bruno. Viu, Bruno? O enferrujar vem do ferro, virar ferrugem. Ferrugem é do ferro. Mas a oxidação que acontece com o ferro é semelhante com todos os metais. A diferença é que o ferro se esfarela mais facilmente e a gente reconhece como ferrugem. Na verdade, a prata enferruja, o ouro enferruja, tudo enferruja. Mas nós não chamamos isso de enferrujamento, nós chamamos, na verdade, de oxidação, certo?
os metais se oxidam e criam vai perdendo aquela camada, aquela película de brilho. Tanto que o ouro você precisa estar polindo ele sempre. Para que polir? Porque a camada que sofreu oxidação ela precisa ser retirada. Alumínio também sofre. Só que essa camada de alumínio que sofre oxidação, ela é uma camada protetora. Ela acaba protegendo o alumínio da oxidação. Tanto que as esquadrilhas, materiais feitos de alumínio em casa e tudo, ele não pode ser polido. Ele tem que ser mantido sempre. Aí ele oxidou, deixa ele lá, não tem problema. Porque cada vez que você lixar, ele vai gastando o alumínio até chegar um momento que ele gastou todo o alumínio, tanto você lixar. Panelas de alumínio também não podem ser lavadas intensamente por dentro até chegar no último brilho, certo? O mercúrio também oxida, é um metal que se oxida também. Ele só é líquido. Mais alguma dúvida, gente? Então vamos encerrar, porque vocês vão ter outra aula agora, né? Então, valeu. Ó, fica tranquilo aí, certo? Beleza? Tudo certinho. Valeu. Até mais.